Prezados amigos, boa noite. Eu tinha acabado de fazer uma palestra sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita e a teologia de João Evangelista. Deus é Espírito. E ela sumiu, por uma razão qualquer, problema técnico, sumiu. Eu fiquei impressionado com isso, porque uma palestra foi extremamente interessante e ela simplesmente sumiu. Eu até tinha feito uma breve história sobre João, como filho de Zebedeu, que era primo de Jesus, que ele era o dileto de Jesus, o discípulo dileto de Jesus, e ele foi para a teologia. Então eu fiquei triste porque eu procurei e não achei mais. E algumas pessoas disseram que sumiram exatamente essa palestra, que foi muito interessante. Mas eu resolvi então fazer outra de imediato, mesmo sem os mesmos dados que eu tinha desenvolvido na anterior, na minha cabeça. Mas como Deus é maior do que todos, e a gente está sempre muito bem acompanhado com o Espírito de luz, eles disseram para mim, faça outra agora. Qualquer circunstância você vai ficar no mínimo com 2. Então, como eu postei anteriormente, como eu fiz palestras antes, na introdução, eu estou dedicando ao estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita e a eterna missão de Jesus, iniciando com o texto do Evangelho de João. E foi então quando eu disse que eu ia estudar hoje o capítulo 1 de João, de 1 ao 18 versículos. Né? Porque eu estava falando sobre o seguinte: no princípio, diz João no versículo 1, era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra. A palavra é Deus. Então o Verbo é Deus. Deus é o Verbo. É a força suprema do universo. Ele estava no princípio em Deus. Então, você estar em Deus é uma coisa muito séria para ser interpretada e entendida. Mas nós vamos explicar em detalhe. No versículo 3 ele diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada foi feito. O Evangelho de João é o mais espiritualizado de todos eles. Marcos tinha aquelas discussões com Mateus e tentava colocar sempre Mateus em situação, você observa. Inclusive eu citei na palestra anterior que eu falei que o Marcos não tem um evento que ele possa dizer sobrenatural, que Jesus tenha feito nada, nenhum milagre que Mateus falou. E o Lucas é o mais técnico. O Lucas, como eu disse na palestra anterior, o Lucas era grego, falava perfeitamente grego. E eu expliquei nas palestras anteriores todos os problemas, o que era corte, o que era manuscrito, quem falava grego, quem falava hebraico. Jesus falava aramaico, o hebraico antigo, naturalmente. Mas no versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito. É claro, porque Deus é o incriado, é o todo, é o universo, é a energia suprema de todas as coisas, e nós somos, pela mecânica quântica, energia pura. E estamos integrados dentro do universo. Mas sem fé, nós não seremos absolutamente nada, porque nós precisamos exatamente disso. É isso que diz a mecânica quântica. A fé. A Einstein falava da energia, nós somos energia pura, mas condensada. Eu até citei, contei na experiência anterior, na palestra anterior, que havia uma experiência dos cientistas em que eles bombardeavam um átomo de hélio numa câmara catódica e descobriram que começou a haver uma antimatéria, o mesmo átomo de hélio, mais sensível, mais etéreo. Como se eles queriam provar a existência da eternidade das coisas, porque é tudo muito etéreo, as fumacinhas, as imagens que aparecem. Não é só matéria, é porque nós temos um problema sério. Nós fomos educados, como eu disse na palestra anterior, para a vida terrestre, infelizmente.
e nunca para uma outra vida, uma outra dimensão. Tanto que numa das minhas palestras eu disse, nós temos até o terceiro céu, os muçulmanos têm até o 11. O estado de Buda, o estado de iluminação, o estado de Deus, o estado crístico dos hindus, das religiões budistas, também atinge o nirvana, atinge o ápice, atinge a felicidade suprema do homem. Nós cristãos também temos isso. Nós também buscamos isso. Todos, como eu disse nas palestras anteriores, todos os caminhos levam a Deus. Não tem caminho que não leve a Deus. E, como eu disse que todas as coisas foram feitas por Deus, eu não posso dizer que o que foi feito nele era a vida. E a vida era a luz dos homens. Olha, luz, ondas, como a mecânica quântica fala, luz, onda é vida. A vida se transforma em luz, em energia. A energia é pura. A velocidade da luz, como o Einstein falou, a energia é a massa que nós conseguimos identificar vezes a velocidade ao quadrado, velocidade da luz. Olha que coisa interessante. Nós somos plasmados nesse corpo físico, mas nós não somos corpos com experiência espiritual. Nós somos espírito numa experiência corporal. É o contrário. Como diz o Chico, o símbolo toca de lá para cá. O espírito precisava de ter olhos para conviver nesse planeta. O espírito precisava ter o sistema vocálico também para se comunicar. E outros sistemas mais, os centros de força, por exemplo, que os budistas têm, os diversos chakras que nós vamos abordar aqui detalhadamente. Mas muito bem. Se nós somos luz, somos energia. Se nós somos luz, nós somos som. E som é onda. E eu comparei na reunião, na última palestra, que o cérebro era o nosso gerador, através de uma antena que eu não disse, né, na reunião anterior, na nossa conversa anterior, que era a epífise. Esse pequenininho, quando eu fiz a autópsia, eu percebi, eu peguei uma epífise pequenininha aqui, centímetros, que foi aí, eu até citei na palestra anterior, com a briga de Jung com Freud, que Freud dizia que essa epífise era responsável pela libido e que congelava aos 15 anos, e Jung não concordava com isso. Ele dizia que esse é o centro de força que comanda o chakra frontal, o sistema linfático, o esplênico, todo o sistema da base, e assim sucessivamente de acordo com os diversos chakras. E eu disse nas palestras anteriores que nós temos vários corpos. O corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual, o corpo das emoções. Então tudo isso tem que ser analisado e a Bíblia tem que ser vista assim. Não dá para se analisar isso da Bíblia sem analisar esses aspectos. E isso nós vamos fazer gradativamente aqui. Eu só lamento que o outro vídeo tenha acabado, tenha sumido. Mas faz parte. Alguém subiu com ele porque vai achar que esse vai ser melhor do que aquele. Muito bem. Como nós somos luz, houve um homem chamado João, enviado por Deus. Quem era esse homem enviado por Deus? Veio ele como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescessem, ou crescem. Tinha que crer. Você se recorda de João Batista? Que ele dizia, virá um que é bem maior do que eu, todo mundo achava que ele era o Messias. Ele dizia, não, e batizou Jesus. Jesus teve humildade de ser batizado, foi quando surgiu aquela pomba, que significa a pomba da paz, que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, era o Espírito. O Espírito desceu sobre Jesus, no batismo de Jesus, mas o batismo verdadeiro. Não é só o batismo na água, que significa uma limpeza do seu eu interior, eu dos seus pecados, como muitos querem dizer. O batismo na água é um simbolismo. O verdadeiro batismo é um batismo de Eclesiastes. Quando Deus surgiu, quando Jesus surgiu, depois de ter ressuscitado, onde estavam seus discípulos, que as portas bateram, que aparece cada
um fogo fato, o Espírito aparece em forma de fogo, como se fosse fogo, como na sarça, aparece em cada um dos discípulos, dando a eles o batismo do Espírito, que nós chamamos santo, Espírito Santo, mas todos os Espíritos santos são Espíritos puros, são Espíritos bons, são anjos de Deus e a serviço de Deus, tanto que existem espíritos do mal. Lembra-se da passagem que Jesus perguntou: como te chamas? Com um determinado indivíduo que disse: eu te conheço, sei quem é você, você é Jesus. E ele disse: e vós quem sois? Ele disse: nós somos uma legião. Aí ele jogou tudo nos porcos, é um simbolismo. E os porcos caíram todos. Por quê? Porque Jesus tinha aquela força enorme do unigênito, do Filho de Deus, aqui, que se o verbo que se tornou carne aqui entre nós é Jesus. Mas prossigamos que houve um homem chamado João, como eu disse, que ele veio como testemunha disso, do testemunho da luz, porque Deus é luz, Jesus é luz, a fim de que através dele os homens crescem na existência do mundo espiritual, da vida espiritual. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Nem o João Batista, nem o João Evangelista, nenhum de nós é luz, assim, nessa concepção, mas dá testemunho da luz. Havia a luz verdadeira. Aí começa a coisa a ficar diferente, que ilumina todo homem que vem ao mundo. A luz verdadeira é a mônada celeste que Deus criou, quando criou o Fiat de Lux, e disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Ele criou o Espírito, o princípio vital que dá vida às coisas, como eu disse na palestra anterior, as plantas, os animais, e a matéria. Esse é que é o ponto fundamental da coisa. Por isso que se diz que o Evangelho de João é o princípio de tudo, o princípio teológico de tudo, porque ele analisa esses aspectos e começa falando sobre isso. Essa é a luz verdadeira. Aí veio entre os seus. Jesus veio entre os seus, com certeza. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Verdade? Jesus, ele encarnou como filho unigênito do Pai, uma família simples, humilde, que depois nós vamos tratar sobre a família de Jesus, é um dos temas das nossas palestras, e se fez carne, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, o Criador, o incriado, o que é e não o quem é. Tanto é que na palestra anterior eu falei que muita gente distorce e diz que Deus é quem? Não é quem, Deus é o quê? O que criou tudo, o incriado, o cósmico, o universal. Muito mais do que um quem. Um quem somos nós. Nós precisamos querer no sobrenatural, então nós achamos que Jesus não vai nem como eu disse da outra vez, de barba. Mas não. Deus é um incriado, sim. E ele estava no mundo, está aí no mundo, na energia, nas ondas, nas forças, no Sol, no universo, em vários sóis. Quantos planetas tem? E Jesus dizia: nós vamos ter muita surpresa, a ciência agora que está começando a avançar. Eu até estava comentando hoje com alguém, não me lembro exatamente o que, como, quem, eu disse: você se lembra que Jesus dizia que na casa do meu pai há muitas moradas? O que ele quis dizer com isso? Que existem muitos planetas habitados com tipos de corpos que adaptados às suas condições. Se é muito gelado, se é muito quente, se é muito forte. Aqui na Terra tem ambiente para esse corpo físico que nós temos. Mas e no outro planeta? Quem disse que nós não viemos, por exemplo, de uma constelação, que inclusive tem até um livro sobre isso, que eu fui até indagado recentemente, que nós somos exilados da capela, da constelação de capela. Por isso que aquele saudosismo, às vezes a gente sente falta como se estivesse faltando um paraíso, alguma coisa que estivesse faltando na nossa vida. É uma saudade eterna de um paraíso, de um local que simbolicamente se transformou em Adão, Eva, tal, etc. Porque isso foi uma coisa que eles se escreveram dessa forma. Mas não, já tinha gente aqui. Uma vez eu falei aqui em palestra,
Como é que se pode dizer que tinha Adão e Eva, Caim e Abel? Se quando Caim matou Abel, ele sabia constituir uma família, então tinha mais gente. E os primeiros povos são os africanos, depois vieram os asiáticos. A raça ariana veio muito depois, está lá em Exilados da Capela, podem ler e estudar, é muito bom. E tem um livro de Emmanuel também excelente sobre isso, que fala sobre isso. André Luiz também aborda bem esse assunto, mas Kardec foi quem primeiro abordou. E eu disse nas palestras anteriores que tem que ler o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, embora um dependa mais em alguns aspectos um do outro, mas o espírita não basta ir só ao centro, assistir uma palestra bonita sobre o bem, o mal, sobre o amor de pai, de filho, essa coisa toda, e tomar um passezinho, né? Que inclusive um abraço às vezes vale mais que muito espaço. Tem um livro que eu indico para todo mundo, O Amor Jamais Se Esquece, que era uma história daqueles 2 discípulos de Jesus que encontraram com ele na estrada de Emaús e só o reconheceram porque ele estava mais jovial quando cortaram o pão. Eu disse isso já aqui. Porque quando o teu corpo espiritual, como disse Saulo de Tarso, eu falei no Coríntios, eu trabalhei muito Coríntios 1 até o 15, Coríntios 2, eu trabalhei as epístolas de Paulo, de Pedro, de Teófilo, de todo mundo. Eu cheguei a citar um por um deles nas palestras anteriores. Vocês podem depois ter acesso a ela. Mas a realidade é que a luz verdadeira é a luz que ilumina todo homem. Ela está dentro de nós. É tanto sério isso que o João falou, como o princípio da teologia de tudo, que é o objetivo da palestra de hoje, que a teologia surgiu com o João, nesse primeiro capítulo dele, é que Jesus disse que brilha a nossa luz. Então Jesus já dizia que a gente tinha luz. Nós temos uma luz própria. Tem pessoas que você passa, que você olha e diz, puxa, que pessoa iluminada, ela é tão luminosa, ela esparge tanta luz. Tem pessoas que você diz assim, nossa, essa pessoa tem uma sombra, é esquisita, tal, etc. São pessoas que mentalmente estão mal acompanhadas. Porque o mundo não é esse que nós vivemos, é um mundo espiritual, que nós vivemos nele. Esse é que é o ponto. Nós vivemos nesse mundo. Agora, eu diria para vocês que quando Jesus veio entre os seus e os seus não receberam. Não receberam, trocaram ele até por Barrabás. Você se lembrou disso? Era um homem simples e veio da família simples. Nasceu, ficou numa manjedoura. Mas me perguntaram uma vez, e essa coisa de acender incenso? Eu digo, mas não acenderam para Jesus? Os 3 reis magos não acenderam para Jesus? Incenso? Que mal faz você acender incenso? O problema é a sua cabeça, a sua mente está em fazer o bem, em amar o próximo como a si mesmo. Olha a pegadinha de Jesus, foi incrível. Quando ele disse, amar ao próximo como a ti mesmo. A gente gosta da gente? A gente se olha no espelho e diz, poxa, eu me amo? Eu tenho que fazer o bem para mim? Então, como é que eu posso fazer o bem para o próximo? Mas eu posso amar o próximo se eu não amo a mim mesmo. Mas isso ele pegou de Platão. Platão já dizia isso, conhece-te a ti mesmo. Se você não se conhece, você não vai de maneira nenhuma amar o próximo. Se você só vê o próximo como o outro que é diferente de você, e você quer que ele seja igual a você. Uma vez eu disse numa conversa com as pessoas o seguinte, sabe qual é o problema que a gente tem? E todas as nossas virtudes, e tudo que a gente acha que a gente tem de bom, a gente simplesmente coloca na nossa frente e a gente fica olhando. Os nossos defeitos a gente bota atrás. Fica tudo atrás. Aí nós andamos sempre filidiana. E a gente sempre está vendo o defeito dos outros. A gente não está vendo a virtude que ele tem, a gente está vendo a nossa virtude e os defeitos dos outros. E as nossas virtudes? Por esta razão, Jesus não foi reconhecido, não foi aceito. No princípio estava todo mundo achando muito bom. Uma vez eu estarreci uma plateia de 250 pessoas. Eu estava contando essa passagem hoje, quando disseram,
E o que você acha do desarmamento? Eu digo, ué, mas se Jesus andava com Simão Zelote, que tinha uma espada e cortou a orelha de um soldado romano, e Jesus disse, não faça isso, foi lá e colocou a orelha no lugar, e a orelha ficou boa, então Jesus não andava com gente armada? Porque existiam naquela época os fariseus, os saduceus, os zelotes, que eram os revolucionários da época, e os essênios. É como se existisse evangélicos, protestantes, revolucionários, disso, daquilo. Só no Rio de Janeiro, eu disse a última palestra minha, que tem 89 religiões e seitas. Eu as respeito todas. Eu aceito todas essas reuniões. Eu aceito tudo isso que existe aí. O importante é que você não pode perder nunca a sua fé. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar que você é luz, é energia, é força. Você não tem que se abater por um desafio, por uma queda, você tem que se levantar, você tem que olhar para frente e ver a luz. Enquanto você procurar olhar para frente e ver a luz, você vai estar bem. Que o mais importante é você estar bem com sua consciência e com seu travesseiro. Esse é até o maior julgador. Quando nós nos deitarmos à noite, deitemos-nos com a nossa consciência tranquila, porque ela é o nosso maior julgador. Eu duvido que você pegue a sua Hilux, ou sua casa bonita com piscina, suas fazendas e seus bois, seus aviões, helicópteros, etc., tudo que você tem, até o que você tirou de outras pessoas mais pobres, você vai levar para algum lugar. Eu uma vez entrei no Fórum de Niterói, na época eu advogava, e eu cheguei na porta do fórum, olha que coisa interessante, e tinha um senhor em pé. Eu vi perfeitamente bem. Ele se virou para mim na época e disse, doutor, me ajude. Eu digo, mas por quê? O que é que o senhor tem? Eu até estava falando com ele como se ele fosse uma pessoa normal, porque eu estava vendo ele normal. Às vezes a mão fica um pouco gelada, né? Fica um pouco diferente. Você quando cumprimenta, você sente um pouco de diferença na temperatura. Eu disse, mas qual é o problema? Eu disse, não, é que eu morri. Aí eu comecei a rir, né? Até de mim mesmo. E minha família está dilapidando meu patrimônio, era tudo que eu construí, eu tinha que preservar e eles estão destruindo tudo. Então por quê? Porque aquele homem era um homem que vivia da matéria, para a riqueza. Ele não se... Eu disse, meu irmão, você não está mais aqui, vamos conversar. Aí comecei a conversar com o senhor. Eu prefiro não dizer nomes, porque por dever de ofício os advogados são igual padres e pastores, não podem dizer o nome das pessoas que eles atendem. E como eu converso com o Espírito há mais de 50 anos, eu não posso chegar e dizer o nome deles, porque aí eu estaria descumprindo com a minha missão de silêncio, de guardar para mim tudo que eu ouço, tudo que eu vejo. Agora, quando ele se convenceu mais ou menos, ele entrou na audiência, ele disse, eu tento falar com o juiz, eu bato nele e ele não me atende, porque não vai atender. Ele está etéreo, ele está num corpo espiritual e o juiz está num corpo material, como é que ele vai bater no juiz e ver? O advogado está me enganando, porque você vê, até os mortos dizem que os advogados enganam. E olha que coisa interessante. Aí eu acho que é melhor não sei mais fazer isso, eu virei professor em vez de militante. Porque se os espíritos ficam chateados com advogados, imagine nós, com as coisas que às vezes são erradas. Apesar de que é uma belíssima e honrada professora. Eu tenho um filho advogado que é excelente homem. Porque você pode ser o que for. Tem médicos que não são. Tem médicos que matam, tem engenheiros que destroem pontes, tem advogados que erram. Tem padres pedófilos, tem pastores que induzem você a cometer erros, esse é o próprio, porque Deus mandou e tal, etc. Tem uns que tem fogo. Mas impõe a mão para curar e cura, e tira essas coisas ruins, eles tiram sim, tudo é espiritualismo. O espiritualista, todos nós somos. Tudo vive em função do espiritualismo, mas espiritista, de acordo com a ciência espírita, que estuda eletricidade,
wagnerismo, como eu disse antes, que estuda, além disso, biologia, psicologia, parapsicologia, teologia, mecânica quântica. É uma ciência experimental o espiritismo. Mas isso não quer dizer que ela não seja um código de ética moral. E o nosso código de ética moral é cristão. Nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos em Jesus. Eu sou, digamos assim, um fã inveterado de Jesus. Eu não consigo viver sem imaginar que Ele está em mim e eu estou nele. Esse é o meu testemunho. Tanto que ele disse que nós somos os um, mas algumas pessoas que iam falar com ele, deixa tudo que você tem de lado, vem, me segue, aceita a tua cruz e vem. Não, mas eu vou enterrar meu pai, não sei o que lá, eu tenho muitos bens. Então vai, ele foi embora, o rapaz saiu triste. Mas quantas vezes a gente vê isso acontecer no dia de hoje? Quantas vezes a gente vê as pessoas ficarem o tempo todo só querendo saber de seus bens, do que tem de carros, motos, casas, etc. Tudo isso. Porque Deus estava no mundo e o mundo não o conheceu. Porque ele fez o verbo que se fez carne. Ele veio entre nós e nós não o recebemos, está no versículo 11. No versículo 12, ele, com o trabalho dele, olha que coisa interessante, há mais de 2000 anos atrás, ele deu o poder de tornar-nos filhos de Deus. A todos que o receberem, aos que acreditarem em seu nome, ele disse, serão chamados os filhos de Deus. Que não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne. Essa expressão que o João usou, que não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, olha que coisa interessante. O que é da carne, todo mundo já viu, o que é da carne é da carne. É assim, tudo bem. Mas os que não nasceram da carne, são o quê? Espíritos. Que não você daria. Como eu disse na última entrevista, eu devo ter uns 100 nomes diferentes para corpo espiritual. O Ru chama corpo bioplasmático. O Kardec chamou bioplasmático também, mas chamou perispírito. Saulo de Tarso chamou corpo espiritual. Ora, o que nasceu da carne é da carne. E outra coisa, você tem um filho. Sangue com sangue, é meu sangue. Mas é uma individualidade diferente, com séculos e séculos de existência, que tem uma série de defeitos, uma série de problemas, uma série de virtudes, tem tendências inatas que você desconhece. E você fica assustado, você não imaginava que meu filho pudesse fazer isso, mas porque é uma tendência inata que ele tem, que ele traz. Mas foi dada a nós a terapia do esquecimento para que a gente pudesse evoluir de novo. A gente não está aqui à toa ou não vai para qualquer planeta à toa. Nós estamos aqui para evoluir. Não existe acaso. Nós temos que aprender e aprender e aprender. E sempre estamos... Mas eu não gostaria muito de voltar para a escola. É como se você estivesse andando de turma em turma e de repente você tivesse que voltar para trás. Voltar para trás, que eu digo, vir para um ano anterior. Você tem que entrar sempre. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, isso mesmo. Nunca você tem que repetir de ano. E toda vez que a gente volta, a gente está repetindo de ano. Não está. Não estamos aqui. Terra de prova e expiação. Tudo bem, ótimo, muito bonito, mas nós viemos aqui para sermos felizes. Jesus disse isso. Nós viemos aqui para sermos felizes, não para sofrermos. Mas sofremos por causa da nossa consciência. O que faz com que a nossa consciência fique pesada ou não, que a gente sofra ou não sofra, é a nossa consciência. O nosso maior julgador, o nosso maior juiz. E Jesus nos ensinou isso, mas ele deu esse poder de dizer que nós vamos nos tornar filhos de Deus a partir do momento em que nós acreditarmos em seu nome. É a fé. Com tudo, com todas as energias, com o magnetismo, com as sintonias vibratórias que se dá, com o nosso cérebro sendo um gerador, tendo uma antena ambulante e sentindo reflexo de todo jeito e maneira, mas nós não seremos nada se nós não acreditarmos em Deus. Nós podemos não ter nascido aqui só da carne, mas pela vontade de Deus. E o Verbo se fez carne
e construiu o seu tabernáculo. Esse é que é o problema. O Verbo se fez carne e construiu o seu tabernáculo. E diz no versículo 14 o seguinte: o Verbo se fez carne e construiu o seu tabernáculo dentro de nós. Por isso que a gente chamou altar do coração. Cheio de graça e verdade, mas aquela verdade com V maiúsculo. E nós contemplamos a sua glória, glória igual a do Filho de gênero do Pai, glória de Deus. Por isso que nós, espíritos, e as pessoas ficam revoltadas, nós somos co-criadores, co-Deus. Nós somos irmãos de Cristo, que ele dizia. Tanto que teve uma passagem que o pessoal, Jesus, tuas irmãs e tua mãe estão aí fora. Diz, quem são minhas irmãs e minha mãe? Senão toda essa humanidade que está aqui me ouvindo. Ou seja, todos nós somos irmãos em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, não tenha dúvida. Olha o que diz o versículo 15. Eis aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Isso quer dizer o quê? O que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim? Veio depois e já existia antes? De sua plenitude todos nós recebemos a graça por graça. No versículo 17 ele diz, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. Ninguém jamais viu Deus. Nem Moisés viu Deus. Jeová se apresentou na sarça, era um espírito, está ótimo, eu já expliquei tudo isso a vocês. Vai ver Deus, não pode ver, porque Deus não é quem? É o quê? O Filho unigênito que está no seio do Pai é o que o revelou. Quem revelou isso foi Jesus. O universo, você acorda de manhã, você ouve os sons, você ouve as vozes, os pássaros cantando, se alimentando, você vê a natureza. E a coisa é tão séria que você se recorda da passagem dos homens de pouca fé. Estava no barco, Jesus dormindo, descansando, estavam atravessando e de repente uma tempestade muito grande e eles acharam que o barco ia afundar para lá e para cá. Jesus não estava nem aí, ele estava dormindo. De repente agora, Senhor, nós vamos afundar. Ele se vira e diz, homens de pouca fé. Quase praticamente me lembro disso, homens de pouca fé. Se virou e falou com os espíritos da natureza. Vocês não vão dizer que a Bíblia está errada, está mentindo. E aí já acalmou tudo. Como é que pode um homem falar com a natureza? Porque existem espíritos e forças da natureza. É aí onde está o problema. Por isso que seitas e religiões que cultuam a natureza até hoje. Por exemplo, os coreanos têm deuses para tudo. Deuses da cozinha, deuses da água, deuses da chuva, deuses do banho, de tudo. Tem Deus para tudo. Ora, porque o homem é assim, ele sente essa necessidade. Aonde é que veio o aspecto teológico do que eu quero encerrar? O aspecto teológico de João Evangelista, depois de todos esses exemplos que eu dei, Deus é Espírito. Jesus disse que sim. Mas vamos lá. Nesse preâmbulo de João Batista, o mais altaneiro inspirado dos evangelhos canônicos, temos revelada em poucas, mas profundas palavras a teologia que Jesus ensinou a seus discípulos. Nós temos um tratado completo. Mas nós não temos um tratado completo, mas as noções básicas para a humanidade possa compreender o assunto. O evangelista define desde o início o que pretende: falar de Deus através de suas manifestações. Olha que coisa interessante. Falar de Deus através de suas manifestações. Aí quando nós criamos uma ciência experimental, ou usamos uma ciência experimental para analisar as manifestações, nós vamos ser queimados como bruxos.
não só do absoluto, no sentido que os hindus emprestam a palavra Brahma, ou Brahma. A única ideia que nossa perversão pode fazer de Deus é que o absoluto, sem princípio nem fim, sem limitação na rua, seja alguém, não é uma pessoa, mas uma força infinita, como eu disse na palestra anterior, uma razão ilimitada, a mente universal. Falando a respeito dessa força de Deus, Jesus assim se expressou em João 4, versículo 24. Deus é Espírito. Então, Espírito é a palavra que pode exprimir essa inteligência divina, essa inteligência universal, essa força cósmica que está em toda parte e está aqui agora conosco. E eu diria para vocês ainda um pouco mais, que além de estar em toda parte, ela permeia e impregna tudo. O absoluto, todo inteligente, que faz brotar as plantas. Quem faz brotar as plantas? Não é o todo inteligente? Impele o nascimento dos seres. Quem impele o nascimento dos seres? É só analisar DNA para lá, para cá, e tirar, e botar óleo verde, óleo tal, tirar a doença e curar a doença? Não. Tem uma força absoluta maior que faz com que haja o nascimento dos seres. E ao mesmo tempo que regula o movimento dos astros. Ora, numa perfeição incrível, o movimento dos astros nesses espaços infinitos. Mas, desde o princípio, poderíamos dizer agora, nesse momento, desde o princípio sem princípio. É aí onde está. Desde o princípio sem princípio. Esse espírito era ativo. Que porque foi ele, o incriado, o absoluto, o infinito, o cósmico, esse espírito ativo foi quem disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Agora, nós espíritas, cientistas, estudiosos, há mais de 50 anos, tem muita gente que estudou há mais de 150, 160, 200, 300. Antes de Kardec, alguém já estudava essa fenomenologia, 600 anos antes de Kardec. Era Mesmer. Mesmer estudou o magnetismo 600 anos antes de Kardec. E antes de Kardec desencarnar, que inclusive foi uma coisa uma perda irreparável para nós, mas os espíritos que o orientavam diziam: rapaz, para de trabalhar tanto assim, não faz isso, não, para menos, você está com o corpo físico ficando deficiente. E ele insistiu, morreu aos 62 anos, não tinha feito nem 63 anos, mas nos deixou um legado, nos deixou uma ciência experimental, para que a gente possa, a partir daí, atingir um universo maior. Agora, eu diria para vocês o seguinte: por que eu digo que o Espiritismo é uma ciência experimental? Para que não paire dúvida, a ciência é formada e é feita pela observação, pela eletricidade, pela biologia, pela mecânica quântica, pelos fenômenos espíritos que acontecem, pelas telecinesias, pelas comunicações. Só que, como eu disse numa palestra anterior, os russos e os americanos estão usando isso para a guerra. Inclusive, eu citei um fato bíblico que um profeta, quando eu falei sobre a projeção do corpo astral, se projetava para ver o que o inimigo estava fazendo. Hoje eles já estão utilizando essa ciência experimental, que nós chegamos a esse ponto de conviver com um mundo extrafísico, como eu chamo, para brigar, para a guerra, para matar. Olha que coisa interessante. Para invadir pela força, pelo poder, não pelo amor. E eu fiz na palestra de ontem, eu disse: existem dois polos no nosso cérebro. Se o polo é o polo do amor, as vibrações, a ciclagem,
é mais elevada. Se é de ódio, é mais baixa. São dois polos extremos. E em face disso, por essa razão, todos os dias agora eu falo um pouco sobre mediunidade, e nos sábados eu falo sobre o Evangelho, como estou falando hoje agora, de novo, porque a primeira vez sumiu, alguém sumiu, disseram, se sumiu é porque alguém fez isso que sumisse. Não existe acaso, é porque essa de agora teria sido mais adequada. Eu quero que cada um de nós eleve o seu pensamento a Deus, se sinta integrante desse universo maior, se sinta parte do universo e corresponsável com tudo que acontece com ele, mas tem uma coisa que nunca podem perder: a vossa fé, o vosso amor. E não tentem se enganar de ficar olhando o defeito dos outros, não. Vamos olhar para nós. Os nossos são mais importantes. É através da correção dos nossos que nós vamos ajudar a corrigir os outros. E vou só para encerrar contar a história de um velho professor. Não fui eu. Eu sou um velho professor, mas não fui eu. Um garotinho de uns 6 ou 7 anos estava realmente muito... aquela coisa da idade, as energias próprias da sua idade. E o pai é um cientista, imagina vocês, dá até a pensar, mas não foi. E o cientista tentando trabalhar, tentando pesquisar, e a criança bagunçando tudo, tal, ele pegou um trabalho, ele pegou uma palavra cruzada, não, como é que se chama? Aquelas... Tem um brinquedo que você monta colando, né, as figurinhas, etc. Aí ele disse, meu filho, monte aqui esse jogo. E ele então tentou montar o jogo. Disse, enquanto ele passar o dia todo montando esse jogo aí, eu vou continuar trabalhando. Não deu alguns minutos, o garoto voltou e disse, pai, terminei de montar. Aí o pai não acreditou. Disse, mas como não acreditou? Eu disse, não, porque eu só dei um mapa do mundo para que eu montasse com as peças. E eu tive a seguinte ideia, eu fui olhar no verso da orientação e tinha um homem. E eu então montei um homem. E eu terminei. Eu resolvi o problema do mundo. Então, meus caros amigos, se nós mudarmos o homem, se cada um de nós fizer a sua parte para o bem, uma vez uma pessoa diz, não, porque meu marido está saindo, está deixando, está assim, está assado, eu estou cheio de problemas, eu estou desempregado. Sim, tem muitos problemas, mas tem muita gente infantil e crianças em hospitais de câncer. Tem tanta gente sofrendo, meu Deus do céu. E eu faço tantas orações para que elas melhorem. E nós não estamos doentes, nós estamos vivos. Experimente ir num asilo num domingo, quando você estiver mais chateado, quando tua família estiver mais te chateando, quando as piores coisas estiverem te acontecendo, vá no asilo. E veja uma senhora de 90 anos, abandonada há 40 pelos filhos no asilo. Vá num hospital de câncer infantil e veja uma criança de 5, 6 anos se tratando de quimioterapia e à beira do desencarne. E você tem problema? Uma vez uma pessoa deixou de falar comigo quando eu disse a ela, você participou daquele grupo que ofereceu ceia para os moradores de rua? Você está reclamando porque você não teve o dinheiro para comprar o teu carro? E aquele que estava com fome lá na rua? Pelo amor de Deus. E um amigo meu, que eu sinto uma falta enorme, ele
montou um centro para cuidar de aidéticos, quando ainda não tinha esse tal do coquetel. E ele cuidava, e dava comida, ia na rua e pegava, e ele foi contaminado, e um pai de família, um médico extraordinário, desencarnou. Mas a mim, meu louvor, a Casa Maria de Magdala de Niterói, fundada por um grande médico, por um grande homem, para tratar de aidético. Qual é o teu problema mesmo, meu irmão? Posso te perguntar? Façamos então uma oração ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, não a nossa, nunca a nossa. E não prosseguirei, que gostaria que cada um de vocês prosseguisse, mas eu desejo paz na terra aos homens de boa vontade. Em nome do Senhor Jesus, eu vos abençoo a todos que me ouviram e peço paz e harmonia em vossos corações. E tenho certeza absoluta que a espiritualidade vai estar ao lado de cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.